Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre vaidade e como isso pode gerar doenças. Presta atenção nisso. Porque tem um exemplo típico, que é um remédio para calvície, e o quanto que isso demorou anos e anos para a indústria diminuir seu lobby e conseguir não impedir de que os órgãos mostrassem que aquilo causava depressão e a tentativa da pessoa de tirar a própria vida. Então, assim, grave. E isso acontece com outros tratamentos, outros modismos e outros detalhes. Então, presta atenção. O remédio para calvície é só um exemplo, porque isso acontece com outros modismos, mas vale a pena você entender esse processo e entender os cuidados que se deve tomar. E aonde que está a solução para isso? Porque tem uma solução e ela é mais fácil do que você imagina. Mas vamos diretamente ao problema para você entender. Então aqui está, finasterida é o nome do remédio, que é uma solução para calvície. Então tem aqui as fotos, né? É um medicamento popular, né? Chamado Propécia, de fácil acesso, tem apelo emocional, porque trabalha exatamente com essa questão da autoestima, e os riscos completamente ignorados, grande marketing, grande comercialização, e nada se fala sobre o problema do remédio. Então vamos lá, os primeiros alertas são do ano 2000, né, que se fala em casos de depressão. Então, desde o ano 2000 se comprova casos de depressão a partir do momento que a pessoa começa a tomar o remédio. Então, já vi os estudos demonstrando isso e não se dava atenção. Porque, assim, não havia interesse comercial da continuidade desses estudos. E isso acontece em outras áreas. Esse é o ponto que eu quero destacar com você. A ciência por trás da conexão. Como o medicamento afeta o cérebro? Ele mexia numa enzima, 5-alfa-redutase, que altera o equilíbrio emocional. Então, assim, começa lá a crescer o cabelo um pouquinho, mas emocionalmente a pessoa estava se destruindo. E aí tem uma redução, né, do DHT, que gera sensações, né, neuroesteroides cerebrais, que geram sensações de bem-estar. Isso vai impactar o humor da pessoa. E aí, a partir disso, a inibição, redução do DHT, alteração de neuroesteroides, aí aumenta o risco de depressão. A pessoa começa a ter seu estado de humor alterado. Aí nós temos o reconhecimento oficial dos riscos. Isso, né, em 10 anos depois, se colocou na bula o risco de depressão, tá? O risco de depressão. E depois, 10 anos depois, se colocou ideação e comportamento, aquele de mexer com a própria vida, então se eu falar aqui o vídeo cai. Entendeu? Então, assim, 20 anos. Algo que 20 anos atrás já tinha indício. Por quê? Porque existe interesse financeiro e comercial por detrás da venda de alguns remédios. Então, é muito importante a gente ficar atento aos modismos, né? E na Europa se reconheceu inicialmente os riscos do remédio antes dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente tem uma forte influência norte-americana em relação aos remédios no Brasil. As aprovações lá acabam ajudando a validar aprovações aqui. Então, esse atraso no reconhecimento de 20 anos. Então, veja, você pode estar falando, o Vitor está falando sobre calvície. Não, eu estou falando de como tratar uma questão de estima. Aí eu acho que nesse ponto, em vez de falar, mas o que o Vitor está falando de calvície? Não, eu estou falando de estima. Não ter cabelo não tem problema nenhum. Né? Então, se você sabe lidar com outros pontos para basear a sua estima. Né? Eu não vou ser uma pessoa querer que a minha admiração dos meus familiares, dos meus alunos, venha por causa do meu cabelo. Tem que vir por causa de outros aspectos, né? E mais sólidos da vida, do relacionamento, da personalidade, né? Da capacidade intelectual, do que a gente basear no cabelo como fonte, né? Dessa estima. Então, quando eu falo de estima, é onde você vai usar como fonte de energia da sua estima. E esse é um ponto mais importante do que você tomar um remédio que você não sabe os efeitos dele. Então, né, quais eram os sintomas que realmente se comprovou? Né? Depressão severa, ansiedade, disfunção sexual e névoa, a pessoa fica bobada. Então, eu falo muito para os meus alunos, eu estou tendo esse problema, quero tomar só um remédio. Você corre o risco de ficar bobado. São muitos remédios que criam esse tipo de névoa mental e que são amplamente vendidos por aí. Tá? Então, a condição é complexa, os sintomas continuam mesmo após a interrupção do remédio. Né? Então, assim, a grande questão é saúde mental. É por isso que tem esse canal, é por isso que esses vídeos são importantes, é por isso que você deveria repassar informações importantes para outras pessoas, como esse vídeo, por exemplo. A questão da pessoa vai afetar a carreira profissional da pessoa, ela vai ter redução de produtividade, vai afetar salário, bem-estar familiar, vai ter redução de relacionamento e vai ter impacto na intimidade da pessoa, né, nos relacionamentos, no relacionamento íntimo da pessoa. Então, assim, ela acha que está resolvendo um problema e está destruindo a própria vida. Então, o que eu digo, antes de criar um problema, vamos trabalhar na causa. E a causa pode ser feita através da discussão aberta, consciência plena, tomar decisões mais informadas. E assim, o problema não era o cabelo, o problema era a estima.
E isso afeta tanta gente que vai buscar soluções absurdas, sem falar dos casos de falecimento por causa de cirurgias estéticas, procedimentos estéticos, né? Então aqui tem até alternativas mais saudáveis, né? O minoxidil, microagulhamento, que é uma cirurgia cara e que depois de uns anos não resolve, né? Laser de baixa intensidade. Agora eu estou mexendo no mercado filho da mãe, né? Porque tem muita gente ganhando dinheiro e dando soluções parciais para isso, né? Que vão falar, ah, mas ele está falando sem saber. Ah, ele está falando com o próprio. Não, assim, eu conheço, tem vários pacientes, alunos que tentaram outros tipos de tratamento também que durou 10 anos. Depois tinha que pagar de novo. Enquanto que a minha solução ela está há mais de 25 anos e não me dá problema nenhum. Então, assim, financeiramente, muito mais lucrativo, muito mais interessante. Trabalha a sua estima, trabalha o seu bem-estar interior, trabalha a sua percepção interior. Então, assim, alimentação equilibrada, sono de qualidade, exercícios físicos, gerenciamento do estresse, né? Além de resolver, se tiver alguma solução capilar, vai resolver a questão da estima. E aí você vai poder tomar melhores decisões. Então, assim, o ponto principal é a questão da gente pensar em destruir os modismos, né? Questionar os padrões que você está buscando, se você está indo na direção certa. De repente você acha que o teu problema é o couro cabeludo e o problema é a tua cabeça. É o jeito que você está pensando. Mexeu no couro cabeludo e não resolveu o problema. Né? Então não dependa exclusivamente da aparência. Né? Desenvolva outras qualidades. Por que não aumentar outras qualidades? Pensar nisso, no investimento, no desenvolvimento de outras qualidades. E no bem-estar integral. Tá bom? Então a mensagem final, mais aceitação. Busca de terapia. Mais diálogo consigo mesmo, mais diálogo com o terapeuta. Isso assim vai evitar tanto problema, vai evitar tanto risco de vida. Então, se você tem aí alguém que está pensando em fazer bobagem, passe esse vídeo, vai ajudar. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.